Você acha que o primeiro encontro de Pedro com Jesus foi na pescaria? No barco? Não foi. O que aconteceu antes disso mostra uma coisa sobre a sua vida que ninguém nunca te contou. Até o final desse vídeo eu quero te mostrar. O primeiro encontro de Pedro com Jesus foi quando João Batista estava pregando ali na beira do Jordão. Isso está escrito no Evangelho de João, capítulo 1. Ainda quando Pedro era ninguém, ainda quando ele se chamava só Simão, um pescador comum, sem nome, sem posição, sem que ninguém apontasse para ele. O irmão dele, André, que já tinha ouvido João Batista pregar, foi atrás dele e disse: achamos o Messias. E levou Simão até Jesus. E Jesus olhou para ele e falou uma coisa que ele nem entendeu na hora: você vai ser chamado Cefas. Significa Pedro, um nome novo, um nome de honra para alguém que até aquele momento não tinha feito nada que merecesse honra. Isso está lá no Evangelho de João, capítulo 1 também. E eu pergunto para você: quantas vezes alguém já falou uma palavra dessa sobre a sua vida? Você foi num culto, talvez não fosse o seu momento, talvez você só estivesse ali assistindo, igual a Pedro estava ali só assistindo aquele batismo. E um pastor, um profeta, alguém te chamou e disse: Deus vai te honrar, Deus vai trocar essa situação, você vai sair desse lugar de você não acredita, lugar de vergonha. E você não acreditou, porque na hora parecia loucura demais para ser verdade sobre alguém como você. Mas é assim que Deus trabalha. Ele fala antes de acontecer. Ele te chama pelo nome que você ainda vai ter, não pelo nome que você tem hoje. E foi só depois disso, de Pedro já ter ouvido aquela palavra sobre o nome novo, que veio o segundo encontro. Esse sim, o mais conhecido. Pedro estava trabalhando no barco dele, fazendo o que sempre fez, ganhando o seu, vivendo a sua vida. Isso está no Evangelho lá de Lucas, capítulo 5, e Jesus chega e faz um pedido que não tinha nada de normal: me dá o seu barco. Não era só o barco, era o tempo de Pedro, era o que ele ia pescar naquele dia, era o seu trabalho, a sua rotina, o seu particular. Jesus transformou aquele barco, que era a ferramenta de sobrevivência de Pedro, num altar. E é aí que eu quero falar com você. Está aí, na sua casa, no seu trabalho. Deus também se manifesta na sua vida para te testar, para ver se você tem coragem de parar o que está fazendo e dizer: toma o meu tempo, usa a minha vida. Porque é exatamente na hora da obediência, na hora da renúncia, que o milagre acontece. Não antes, depois que você entrega. E depois daquele primeiro milagre na pescaria, Pedro continuou tendo experiências de fé. A sogra dele estava doente, ele viu o milagre, aconteceu dentro da própria casa dele, através da vida de Pedro, através da sua fé. Isso também no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 8. Quantas vezes Deus já fez isso por você? Quantos milagres já aconteceram na sua casa, na sua família, e simplesmente porque você acreditou? E teve mais. Pedro se meteu num problema, precisava pagar o imposto e nem tinha dinheiro, e nem consultou a Deus antes de se comprometer. Mesmo assim, Deus proveu. Mandou ele lançar o anzol, e na boca do primeiro peixe que ele pescou estava a moeda exata que faltava. Isso está no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 16. Quantas vezes nós entramos numa situação sem consultar a Deus, e mesmo assim Ele, na sua misericórdia, nos socorre. E ainda teve um momento em que Pedro andou sobre as águas, sobrenatural, impossível, e ele viveu aquilo na própria pele. Isso está no Evangelho lá de Mateus, capítulo 14. E mesmo depois de tudo isso, do nome novo, do chamado, dos milagres em casa, de andar sobre as águas, Pedro negou a Jesus Cristo por 3 vezes. Isso está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 26, e no Evangelho de Lucas também, lá no capítulo 22. E eu vou falar isso do jeito que é, porque isso tem nome no vocabulário de hoje. Chama recaída. Pedro estava limpo, Pedro tinha jurado, Pedro falou na frente de todo mundo: ainda que todos te abandonem, eu não vou. E mesmo assim ele caiu. Talvez para você isso seja a bebida, que jurou não mais tocar e tocou
de novo. Talvez seja o pó, a pedra, a agulha. Você que jurou nunca mais e voltou a usar. Talvez seja aquela cama que não era sua e você jurou nunca mais se deitar nela e se deitou de novo. Talvez seja aquele vício, aquela palavra, aquele pecado que você prometeu para Deus na maior sinceridade e nunca mais ia fazer e fez de novo. Eu sei que isso pesa. Eu sei que depois da recaída vem a vergonha, vem aquela vontade de desaparecer, de não olhar para ninguém no rosto. E foi exatamente isso que Pedro sentiu. Mas presta atenção no que eu vou te falar agora. Quando você cai, quando você recai, isso não é porque você é menos amado por Deus, não é porque você vale menos que os outros, é porque Deus já conhecia a sua fraqueza e Ele sabe exatamente onde você tropeça. Ele permite que a luta venha, não para te destruir, mas para que você descubra na pele que por si só você não tem força nenhuma. Depois da ressurreição, Jesus aparece de novo para Pedro, outra peça, outro milagre igual ao primeiro. E não esqueci de você, eu vou começar de novo com você. Isso está no capítulo, lá no Evangelho de João, capítulo 21, na praia. Jesus olha para Pedro e pergunta: você me ama? E pergunta de novo. E pergunta uma terceira vez. 3 perguntas para cobrir as 3 negações. E Pedro responde, já sem aquela confiança exagerada de antes: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus não desistiu dele, pelo contrário, ele disse: apacenta as minhas ovelhas. Jesus devolveu a Pedro a missão, não apesar da queda dele, mas através da queda dele. E Pedro, aquele mesmo homem que recaiu, que negou 3 vezes, se tornou um dos maiores líderes da igreja já teve. Liderou a escolha do próximo apóstolo, pregou no dia de Pentecostes, curou em nome de Jesus, sustentou a igreja primitiva nos momentos mais difíceis. Está no livro de Atos. Então entenda uma coisa hoje: a sua queda não foi o fim da sua história com Deus. A sua recaída de hoje não apagou o nome de honra que Deus já falou sobre você. Jesus ainda te ama e Ele está te perguntando agora, a mesma pergunta que fez para Pedro: você me ama? Se você ouviu isso e o seu coração se apertou, eu quero que você responda do mesmo jeito que Pedro respondeu. Escreva aqui nos comentários: eu amo Jesus. Você quer dizer para Ele agora: sim, eu te amo, mesmo na minha fraqueza? Escreve: sim, eu te amo. Não tenha vergonha de digitar. Pedro não teve vergonha e mesmo assim Jesus o restaurou. E se esse vídeo tocou alguma coisa dentro de você, e se você sentiu que é hora de voltar e recomeçar em Jesus, a nossa igreja existe exatamente para isso. Igreja Batista Recomeçar em Jesus Cristo. Se você que tem qualquer dúvida, se você que precisa de oração, manda uma mensagem agora no nosso WhatsApp. Estarei aqui para caminhar com você nesse recomeço. Deus te abençoe. Sou o pastor Fábio Machado. Nos segue nesse canal de comunicação que você está nos vendo e Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós estamos reunidos.